eu sou Teacher Delvia Fox e você do 7º ano vai aprender comigo inglês. Mas antes de começar, monte seu time de estudos, caderno, dicionário, celular, caneta e, claro, muita motivação. Nós iremos ver hoje modal verb, ou verbo modal, especificando can, present, no presente. Então, vamos lá. Olha só, na curiosidade de hoje, nós iremos ver o termo chamado de Afrofuturism ou Afrofuturismo. Então, fazer uma breve tradução aí para a gente entender do que é que se trata e olha aí a imagem ao lado de Beyoncé para a gente começar a entender. Então, a gente tem aí, ó, is a term used to define the convergence of the Afrocentric vision with science fiction. É um termo utilizado para a gente explicar a convergência da visão afrocêntrica junto com a ficção científica. Continuando, a gente tem inserting blackness in a context of technology and projections about the future. Inserindo a negritude dentro de um contexto de tecnologia que se projeta para o futuro. Continuando, a gente tem the concept raise possibility of a black experience in worlds that are not marked by racism and oppression. Esse conceito ele traz possibilidades de uma experiência da própria negritude em mundos que eles não são marcados por racismo e opressão, trabalhando, obviamente, a crítica desse contexto atual. É uma possibilidade da gente, inclusive, pensar o mundo de uma maneira diferente, que ele não tenha, infelizmente, o racismo como uma ocorrência, né? Então, é um termo onde a gente consegue ter um protagonismo negro voltado para essas questões também do futuro. Então, olha só que legal. Quem foi que criou esse termo, né? The term was coined by the White American Academy and Cultural Critic Mark Dery. Esse termo ele foi cunhado pelo crítico americano e acadêmico, um homem branco, né, obviamente também, chamado de Mark Dery em 1994. Um filme que traz isso, essa presença do afrofuturismo, é o Black Panther, que tem aí, né, o Pantera Negra e outras colocações. As imagens que eu trouxe é para ilustrar como esse afrofuturismo acontece em diversos contextos e também vem marcando bastante a sua presença no mundo da música. Vamos acompanhar a próxima tela para você entender. Então eu trouxe aí duas artistas singers, duas cantoras que trazem bastante isso. Uma, obviamente, de fora e outra aqui do Brasil. Beyoncé, ela utiliza bastante o afrofuturismo nas suas obras, em suas músicas, relembrando que é bastante presente no universo pop. E aqui no Brasil a gente tem Larissa Luz, principalmente no clipe Hipnose. Se vocês acessarem o clipe Hipnose, vocês vão ver muitos cenários futuristas, muitos cenários de ficção científica com protagonismo negro, com personagens negros participando de toda a narrativa do clipe e também sendo os protagonistas das músicas. Então eu deixo aí essa curiosidade para vocês. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver muitas coisas legais sobre o afrofuturismo e também é uma oportunidade para a gente pensar a questão da representatividade negra, ok? Então, vamos lá começar os nossos conteúdos. Olha aí, a gente vai fazer uma leve diferença da Marvel versus DC. How do you prefer? Qual delas? Como é que você prefere os personagens? A gente tem aí power, poder, no sentido de ter uma habilidade física, elétrica, enfim. E o can como poder no sentido de habilidade e outros termos que a gente vai ver na nossa sequência. Escolhe seus personagens preferidos, sejam eles da Marvel ou sejam eles da DC, e vamos aí começar a pensar o que é que seriam esses modal verbs. Então, modal verbs tem aí a descrição. Are auxiliary verbs, eles são verbos auxiliares, also called helping verbs, também chamados de verbos de ajuda.
E, seguindo a sequência, a gente tem after modal verbs, depois desse modal verbo, the root form of a verb is generally used. A raiz de outro verbo geralmente é utilizada, ou seja, o verbo no infinitivo. A tradução do verbo que nós iremos ver hoje vai ser o can, que quer dizer poder, e aí eu trouxe duas significações que são muito comuns. First, a primeira, ability and capacity, habilidade e capacidade. And second, express a request, expressa um pedido, or permission, uma permissão, ou offer help, ou você pode oferecer ajuda. Então, a gente vai focar no primeiro especificamente para a nossa aula de hoje. Temos aí a frase da campanha de Barack Obama, na época, que ele diz assim, yes, we can. Esse we can, ele pode sugerir an ability, uma habilidade, or capacity, ou a capacidade, sim, nós podemos, seja de deixar a nação de USA, né, dos Estados Unidos da América melhor, ou outros aspectos no sentido que todos juntos podem fazer algo melhor pelo país. Então, vamos seguindo. E uma outra curiosidade, a gente tem uma campanha bem interessante que também utilizou o verbo can e acabou sendo uma imagem muito popularizada aí dessa trabalhadora, que ela ergue o braço e coloca aí o we can do it, nós podemos fazer isso. Vários artistas fizeram réplicas dessa imagem, como a cantora Pink e aqui no Brasil a nossa cantora Pitty. Então, essa imagem, a gente vai para o bloco de baixo, tem We Can Do It, is the title of an ad poster created by Jill Howard Miller. Ele foi um cartaz, um pôster criado por Howard Miller em 1943, for the Westinghouse Company, pela empresa aí Westinghouse, in order to boost the morale of its workers during the USA, para levantar a moral dos trabalhadores aí dos Estados Unidos. Então, a referência dessa imagem, inclusive, que faz alusão à força de trabalho feminina, foi baseada em Geraldine Howe Doyle, Became a Symbol of Working Woman. Geraldine se tornou o símbolo da mulher trabalhadora também nesse período, dando moral e poder de participação às mulheres, utilizando aí o pôster famoso do We Can Do It. Se você colocar no Google essa imagem We Can Do It, pode aparecer, além dessa, várias réplicas de mulheres famosas fazendo referência a esse contexto, ok? Second point, próximo ponto, a gente vai para a parte mesmo estrutural da gramática. Como é que funciona aí o verbo can? Geralmente no inglês, quando a gente aprende um tempo verbal, a gente aprende as três possibilidades. Affirmative, afirmativa, negative, negativa, and interrogative, e a interrogativa. Lembrando que o verbo can, ele pode sugerir uma habilidade, capacidade, sugestão, pedido ou questões de ajuda. O primeiro aspecto que a gente tem que ficar bem ligado são os pronomes pessoais. Mas se você dá uma olhada geral na tela, você vai ver que a estrutura do verbo can, ela não mudou em nenhuma delas, ok? Na negative, a única coisa que vai ser acrescentado aí é o not, ou seja, o não. No entanto, nesse caso, a gente muda um pouquinho a estrutura e eu já deixei pronto para você a forma contraída do que seria não poder, né? Can't. Então, se liga aí nessa parte afirmativa, eu vou ler primeiramente com você os pronomes pessoais, singular e plural, e em seguida a gente vai fazer a combinação deles e vocês vão ver que a lógica se repete para todas as três possibilidades. Então a gente tem aí no bloco do affirmative o pronome I, referente a eu. Então se eu disser I can, eu posso, no sentido de ter habilidade, no sentido de ter uma capacidade de executar. Mais abaixo a gente tem aí he, que é ele, então eu posso dizer he can, ele pode. Na sequência a gente tem she can, ela pode. Na sequência a gente tem it can, que seria para uma coisa, isto pode, no sentido de ser executado também, ou feito, ou solicitado.
Abaixo a gente tem aí a modalidade do plural com essas 3 pessoas. Como nós já vimos ali, ó, we can, nós podemos. O you aí abaixo, a gente tem tanto ali para singular quanto para plural, por isso que eu não repeti. Então eu posso dizer you can, como você pode, or you can no plural, como vocês podem. E a última, que envolve um conjunto de pessoas, pouco maior, tanto ele e ela dentro do meio desse conjunto, they can, eles ou elas podem, aí a depender do contexto. A negativa, aí ao meio, a gente só faz com o acréscimo do not mesmo, e aí tem uma especificidade do verbo can para atender essa solicitação de negativa. Então, só repetindo aí, ó, can't, não pode, I can't, eu não posso. She can't, he can't, it can't, ele ou ela ou isto não pode. We, you, they can't, nós não podemos, você ou vocês não podem, e eles e elas não podem. Então, se dependendo do contexto, a gente faz essa abreviação. E na interrogativa, assim como em todos os tempos verbais de língua inglesa, a gente inverte a ordem do termo, ou seja, eles passam à frente do pronome pessoal, só por uma questão mesmo de estética, uma questão de colocação e de ordem, mas o sentido da pergunta ele não é alterado. Então, se eu quiser, por exemplo, perguntar se eu posso alguma coisa, eu pergunto can I eat this? Eu posso comer isso? Can I do this? Eu posso fazer isso? E assim a gente vai na sequência só invertendo a ordem do termo. Se você lançar o seu olhar para a tela, você vai ver que cada uma delas tem uma especificidade de como acontecer em sua estrutura. Mais abaixo, dando sequência aí no interrogative, se eu posso perguntar se ele pode, eu posso fazer assim, ó, can he? Ele pode. O mesmo acontece com she e com it. Can she? Ela pode. Can it? Isso pode. E assim sucessivamente. A mesma sequência para as pessoas no plural, marcando bem que o you aí, ele também pode ser singular ou plural, tá? Então a gente ficaria aí na pergunta, ó. Can we? Nós podemos. Can you? Você pode ou vocês podem. E can they? Eles podem. Automaticamente, para toda pergunta, a gente tem an answer, uma resposta que está em destaque de azul. Se a minha resposta for positiva para o que é perguntado, eu posso simplesmente responder yes, I can, ou no, I can. E a depender do sujeito que é perguntado, ao invés de I, eu posso dizer yes, we can, yes, she can, e assim sucessivamente a gente pode brincar com essas combinações, ok? Dando sequência, olha só, I bring for you 2 examples, eu trouxe para vocês 2 exemplos e eu escolhi 2 personagens que eu gosto bastante, que é a Wonder Woman, a Mulher Maravilha, and the Flash, e o Flash. Então, a gente vai questionar as habilidades dessas pessoas, tentando utilizar um pouco do que nós vimos em relação, inclusive, à estrutura. Cada bloco tem uma affirmative, negative and interrogative form. Uma forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, a primeira sentença que a gente tem aí do Wonder Woman, se você não assistiu o filme, eu super recomendo, it's very good, é muito bom. A gente tem aí o verbo fly, que seria o root verb, o verbo raiz que eu falei anteriormente. Então veja que ele vem da forma pura, na forma que ele está igual ao dicionário. E é assim na estrutura quando a gente usa o modal verb can. Então a gente tem aí, ó, Wonder Woman testando a ability, a habilidade. Tem aí, ó, she can fly, ela pode voar. Então, ok. Vamos supor que eu não saiba e diga she can't fly, ela não pode voar. Vamos supor que eu não conheça a personagem e pergunte can she fly, ela pode voar. Então veja como se aplica no sentido da gente testar, afirmar ou negar a habilidade da personagem. O mesmo vai acontecer com the Flash. A gente vai testar aí the ability, a habilidade. Então, na afirmativa a gente tem she can run, run é o correr, she can run very fast.
Sorry, he can run very fast. Ele pode correr muito rápido. Mais abaixo a gente tem o he can't run very fast. Ele não pode correr muito rápido. A gente sabe que isso é mentira, né? Conhecendo o personagem, mas é para a gente ilustrar. Caso eu não conheça e veja algum trailer, eu posso perguntar para alguém se ele pode correr muito rápido. Então ficaria como último modelo. Can he run very fast? Ele pode correr muito rápido. Então a gente já pratica aí os 3 níveis de sentenças que vimos na tela anterior. Então, vamos seguir. Agora a gente vai testar também 2 personagens que eu gosto bastante. Vocês perceberam que eu gosto bastante de Wonder Woman, porque ela é a representação do poder feminino, então eu escolhi 2 personagens, Thor e Wonder Woman. Se você não assistiu o filme de Thor também, eu super recomendo, dá uma passadinha lá em Avengers e assiste, que é bem legal. Então, quais seriam as habilidades e poderes entre Marvel versus DC? Então, a gente vai testar. Essas são as palavras que eu trouxe para a gente começar a ilustrar os exemplos na sequência, né? No primeiro bloco a gente tem fly, que nós já vimos, que é voar. Mais abaixo a gente tem heal himself, curar a si mesmo ou ele mesmo, no caso de Thor. A gente vai fazer algumas perguntas. No próximo, na coluna do meio, a gente tem handle electric energy, ou seja, manipular energia elétrica. Abaixo a gente tem lift the hammer, Mjolnir, que seria você segurar o martelo de Thor, no caso do Mjolnir. No próximo, control the atmosphere, controlar a atmosfera. E o outro abaixo, lift the tanks, que você segurar, arremessar ou jogar tanques grandes de guerra. Então vamos ver como é que a gente pode utilizar no primeiro bloco com Thor. O que é que ele pode e o que é que ele não pode, conhecendo minimamente as características do personagem. Lembrando que os exemplos que eu estou trazendo aqui são exemplos ilustrativos, tá? Então a gente utiliza as 2 sentenças, he can, ele pode, e he can't, ele não pode. Então o que é que Thor pode e o que é que Thor não pode dentro das palavras que nós vimos. Então aí tem aí, ó, he can fly, ele pode voar, he can't heal himself, herself, ele não pode curar a si mesmo, ou ela mesma, dependendo da situação com outra pessoa. He can handle electric energy, ele pode manipular a energia elétrica, inclusive a imagem ela já sugere isso. He can lift the hammer, Mjolnir, ele pode segurar o próprio martelo de Thor, chamado Mjolnir. He can control the atmosphere, ele pode controlar a atmosfera, no caso o clima, porque Thor é conhecido também como o rei do trovão, o senhor dos trovões. E he can lift tanks, ele pode também arremessar tanques, porque ele tem uma grande força de um deus. Olha aí que legal. Gostou? Então vamos para o próximo exemplo utilizando Wonder Woman, a Mulher Maravilha. Então a gente tem aí, ó, o que é que ela pode, o que é que ela não pode. O que é que ela pode estar de azul ou de preto e o que é que ela não pode, eu destaquei aí de vermelho. Utilizando os exemplos que vimos na tela anterior. Então tem aí, ó, she can fly, ela pode voar. She can heal herself, ela pode curar ela mesma ou yourself, dependendo de outra pessoa, de você mesmo também. He can electrical handling, ela também pode manipular a energia elétrica. He can't lift the hammer, Mjolnir, ela não pode pegar o martelo de Mjolnir, mas ela talvez até possa, porque ela tem um coração puro, né? Para quem for segurar o martelo de Thor tem que ter o coração puro. Sugere-se que ela tenha. Caso ela não tenha, de fato ela não pode. E o próximo ponto, she can control the atmosphere. Ela não pode controlar o tempo, a atmosfera à sua volta. Ela não pode fazer alterações ambientais. Thor pode. E o último, she can lift tanks. Ela pode arremessar ou jogar tanques de uma maneira geral. Ok? Vamos lá. Agora, qual é que seria perguntas? Então, utilizei aí algumas para a gente ilustrar e na próxima tela a gente responde yes ou no to também. Então, o primeiro ponto aí de Thor, can Thor or he teletransport? Thor pode se teletransportar? Yes, he can ou no, he can't. Você vai responder na sequência ou aí no seu caderninho. Number 2, can Thor hit vision? Thor tem visão de calor, eu lembro que tem visão de calor é Superman, mas Thor tem? I don't know, não sei.
Number 3. Can Thor cold breath? Thor tem a respiração fria ou gelada? I don't know. Eu não sei. Responde aí para mim. Second sequence. Segunda sequência, a gente tem aí Wonder Woman, com a Mulher Maravilha, né? Can Wonder Woman teletransport? A Mulher Maravilha, ela pode se transportar? Number 2. Can Wonder Woman heat vision? Ela tem visão de calor? And number 3. Can Wonder Woman cold breath? Ela tem uma respiração fria ou uma respiração que congela? Vamos às respostas para ver se você conseguiu aí responder corretamente. Olha aí como fica para todos eles quando não tem a habilidade No, he can't. First, second and third question. Na primeira e segunda pergunta para Thor, todas são negativas. E Mulher Maravilha, Wonder Woman, também No, she can't. First, second and third question. Na primeira e segunda questão, todas também são negativas, ok? Olha aí como é fácil. Agora você vai, use your imagination, usar a sua imaginação para você mesmo criar your own superhero, seu próprio super-herói, e aí você escolhe se ele vai ficar na Marvel or DC, ou na DC, né? Então eu trouxe aí alguns aspectos que você pode trazer, the name, o nome desse personagem, o que ele pode, né? She can ou he can, se for homem ou mulher. O que ele pode fazer? Você pode usar o dicionário para ilustrar, né? Para trazer essa tradução correta. E embaixo tem the weakness, que seria a fraqueza desse personagem, que seria o que ele não pode fazer, como nós fizemos lá com Thor and Wonder Woman. Então, she can, se for o seu personagem for masculino, he can, e she can, se for feminino. Ok? Então, vê como é bem de boas. E aí, o que é que nós vimos dentro desse Marvel and versus DC? O modal verbs, utilizando o can no present, principalmente para a gente destacar ability and capacity, habilidade e capacidade. Eu espero que você tenha escolhido aí ou Marvel ou DC, mas que o seu personagem seja very powerful, bastante poderoso, ok? Eu sou Teacher Delva Fox e você do sétimo ano aprendeu aqui comigo English. Bye bye!